ser uma agente FIFA? Eu nasci numa família que sempre trabalhou com futebol. Aí vem o cara querendo pagar um drink, né? De E gracinha. aí, o que você faz? O que você responde pra Vem de ele? gracinha. Porque ele tá esperando, aí de repente você fala, sou agente FIFA? O cara dá um pique, Não, como eu é que é nunca isso? falo, eu sou agente FIFA, O que né? você fala? Oi, gente! Começando por aqui mais um Fala Mari, como sempre, muito especial. Afinal de contas, hoje nós, mulheres, vamos jogar literalmente dentro da área. E eu vou ser muito objetiva, sabe, Cris Dias? como sempre. Sem fazer firula, a nossa convidada, ela é do futebol. E, cara, eu queria muito falar isso. Tô pronta. Então vai. Ela simplesmente é agente FIFA. Stephanie Figuer, que prazer tê-la conosco. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Prazer é todo meu. Tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Obrigada por me receberem aqui. Stephanie, quando a gente fala agente FIFA, dá um prazer, que é quase que a gente tá falando assim, um agente do FBI, sabe? É uma profissão assim, impossível, um Potente. negócio É. muito empoderado. Tem a carteira? Tem uma carteira? Tipo, Tem o agente virtual FIFA, assim, hoje. ó. Você dá carteirada de vez em É, quando? ainda não. Mas tem a carteirinha. Antigamente ela era física, com foto, aquela coisa bem antiga mesmo, mas hoje em dia é QR Code. Mas tudo bem, tem, né? Então tá bom. É isso. Explica pra gente primeiro, o que é ser uma agente FIFA? Hoje é uma atividade que ela é regulamentada pela FIFA, que é a entidade máxima do futebol, principalmente a nível internacional. Então, a partir do momento que você se torna agente FIFA, você está apta de forma certificada, licenciada pela FIFA, para representar jogadores e clubes em negociações, seja a nível nacional ou internacional. E eles fazem isso principalmente hoje. Você precisa fazer uma prova para você ser certificada, uma prova difícil. Caem vários regulamentos da FIFA, não só o de agentes, mas o estatuto, regulamento de registro e transferência de jogadores. Então, uma segurança para o jogador, que ele vai contratar um profissional para gerenciar a carreira dele, que de fato entende dessa parte que é fundamental para você gerir a carreira de um jogador. E hoje um aspecto muito importante que a FIFA coloca é a parte de menores de idade. Então, a gente precisa de, depois de ter a licença, uma outra licença, vamos dizer, uma sublicença, para você estar autorizado a representar menores de idade. Ou seja, você estuda para o vestibular, né? Tipo isso. Ou seja, você é agente babá um pouco também, né? De certa Isso. forma. E não só babá, como você também faz todo esse meio de campo com os familiares dos jogadores, né? Que Sim. deve ser, muitas vezes, uma tarefa não muito fácil, eu imagino, né? Sim, ela tem seus desafios, Cris. Eu acho que tem a parte boa, que é muito... É fácil falar com as pessoas de família. É uma mãe, é um pai, é um tio, um avô, um irmão. E esse contato, essa proximidade, ela não tem muitos seus desafios. Eu acho que a parte que acaba sendo mais difícil é o gerenciamento das expectativas. Então, a expectativa com a realidade. O que está sendo apresentado hoje, o que dá para a gente fazer, o que a gente pode melhorar, potencializar, conversar, negociar, mas dentro de uma realidade, né? Então, eu acho que gerenciar essa expectativa é um pouco mais desafiante, colocando esse pé no chão e mostrando sempre um trabalho do prazo atual, né? Do momento que a gente está, médio e longo prazo. E na prática, como é que funciona esse trabalho desde o começo? Desde que você pega ali aquele diamante bruto ali, menor de idade, com muito potencial, lapidar até transformar num diamante aí muito bem talhado e trabalhado, né? Porque é um negócio. Sim, E é um lógico. negócio muito lucrativo, inclusive, né? Então, como é que é esse processo, assim, o passo a passo, dia a dia, de trabalhar esses jogadores? E saber também se tem algum case já, se tem algum que é tipo, esse é o meu menininho, Sim, esse que deu bom. Eu trabalho com a minha família, meu avô foi ele que iniciou essa atividade de gestão de carreira e intermediação com os clubes. Então, eu tive uma escola muito boa que me ajudou muito a entender todo esse processo. Então, tem dois formatos que a gente pode começar a trabalhar com o jogador. Ou desde as categorias de base, ou
no momento que ele já é um jogador profissional e a gente já vai fazer a captação nesse momento. Então, quando eu falo das categorias de base, a gente começa o processo de captação. Então, eu falo que a minha captação ela é ativa e passiva. Ativa, que é quando eu vou olhar os jogos, os campeonatos, os torneios e eu vou monitorar os jogadores dentro das características que eu acho que são diferentes, positivas e eu acredito que esse jogador possa se tornar um jogador interessante no passar do tempo. E a parte passiva, que é quando hoje, graças a Deus, com a internet e os canais de comunicação que a gente tem, eu recebo o contato das famílias do próprio atleta, através do WhatsApp, das redes sociais, eu consigo receber o material do jogador e eu já passei a representar jogador que veio dos nossos canais de comunicação, sem ter que fazer essa parte de ir para campo, por exemplo. Então, a gente faz essa parte de captação, a gente sempre foca no que eu chamo dos 4 pilares, parte física, técnica, tática e comportamental. Então, a gente vai sempre olhar todas essas características para a gente tomar uma decisão de iniciar a representação dele. Nesse momento, eu gosto de fazer o que eu chamo de alinhamento dos sonhos. Eu pergunto, e aí, onde você sonha em jogar? Exatamente para entender onde você está hoje, onde você quer chegar e o que você vai ter que se comprometer para um dia, possivelmente, realizar esse sonho. Talvez não nessa liga, nesse clube, mas nesse nível que você projeta para a sua carreira. E aí a gente faz todo um planejamento estratégico com metas e objetivos para ele conseguir enxergar o que ele vai ter que fazer no meio desse percurso para ele conquistar os objetivos dele. Mas não é uma coisa que a gente faz uma vez, a gente precisa sempre ir relembrando, reforçando isso, porque somos seres humanos, eles principalmente, ainda mais sendo muito jovens, adolescentes e com todas as variáveis, né, do dia a dia, as vontades, os desejos, as frustrações, os medos, as lesões, enfim, tudo que pode acontecer, que muitas vezes a gente precisa recalcular a rota, mas sem mudar o nosso objetivo, que é chegar no clube tal, na liga tal. Então, a gente vai ajudando e sempre fazendo os ajustes necessários para que o jogador alcance o objetivo dele e, consequentemente, a gente possa ir negociando todos os contratos, né, dele ao longo desse tempo. E quais são hoje os atletas que você representa? Tem algum clube específico? Como que funciona? A gente trabalha atletas hoje do Brasil, a gente pode representar jogadores estrangeiros também, de qualquer clube. Não tem nenhum tipo de regra que me impeça de atuar só a nível nacional. Não, posso trabalhar com... Mas hoje no Brasil, você é agente de quem? Assim? Eu tenho alguns jogadores em grandes clubes aqui do Brasil, como o Santos, Palmeiras, enfim. E tanto a nível de base quanto a nível profissional. E assim, em relação à abordagem, né? Você falou que vocês normalmente, na maioria das vezes, né, trabalham com garotos da base, mas existem outros agentes. Como é que fica esse mercado em termos de competição entre vocês? Porque tá todo mundo ali buscando novos talentos, novas estrelas. Hoje a gente tem o Hendrick, o Estevão agora, né, que foram contratos milionários. Como é que funciona essa parte? Eu não posso falar muito, assim, pelo mercado, eu vou falar por mim. Tá. Eu sempre busquei ter um bom relacionamento com os outros agentes. Porque eu acho que a nossa atividade, ela é uma dança de cadeira. Uma hora você está sentado, outra hora você está em pé. Uma hora você está representando o jogador, esse contrato de representação, ele tem um prazo. Obviamente que a gente sempre gostaria que isso tivesse uma continuidade durante a carreira toda do jogador, mas às vezes isso não acontece. Então, o jogador, ele está hoje assinado comigo, passou um tempo, alguma coisa não deu certo a nível de expectativas e ele foi para Iara. Então, o importante é a gente manter um bom relacionamento, exatamente por essa questão de respeitar o jogador do outro que representa e também eu acho que principalmente por uma questão de contatos. Então, assim, a Stephanie fala muito bem no São Paulo. A Yara fala muito bem no Atlético Mineiro. Aí eu não tenho uma boa entrada lá. Você me ajuda? Então, eu acho que também tem isso, né? Ética, né? Uma ética, mas um relacionamento legal. Uma porque parceria, de certa Sim, forma. não tá dá todo pra mundo você se ter ajudando. tudo, né? Cooperativismo, digamos Cooperativismo, assim, né? exatamente. Voltando só um pouquinho atrás, porque a gente FIFA é forte, né? Como a Rê falou, você... Fico brincando, você chegar na balada e falar, e aí, o que você faz? Espera que sua agente FIFA, o cara já...
De onde que vem esse desejo de ser uma agente FIFA? Como é que isso despertou dentro de você? Como é que você aprendeu? Porque na mesa de negociação, a grande maioria é composta por homens. Sim. Imagino eu. A grande maioria. Então, de onde que vem esse desejo? Pô, eu quero ser essa mulher, eu tenho esse desejo. Porque não é uma profissão tão comum de se ver no dia a dia, né, gente? Não. Eu nunca... Tem um finger do figure Tem. aí, né? Um Sim. super finger, na verdade. Mas no começo não teve, sabe, Cris? Eu nasci numa família que sempre trabalhou com futebol. Então, quando eu nasci nos anos 90, em janeiro. Logo teve Copa. Então, fiquei com a minha mãe e meu pai, meu avô, enfim, foram acompanhar O seu avô é o a Copa do precursor. Mundo. Ele é. Qual que é o nome dele? Juan Fischer. Só ele, tá, gente? Só. Ele que começou essa atividade. Então, eu nasci nesse ambiente, eu me lembro muito de estar na escola e já um pouquinho mais velha, assim, e os meninos virem em mim e falarem assim, o seu avô tá tirando o jogador do meu clube. Eu, Que dor, né? chateado. Me impressionando, assim. Ele tá levando ele sei lá, pro exterior. Como assim? A gente vai ficar desfalcado. E eu falava, eu não entendia, porque eu não acompanhava futebol. Então, mas eu falava assim, eles fazem alguma coisa legal. Isso daí é interessante. Mexe com a Eu tô vida mexendo Mexe com a pessoas. emoção. Sim, mexe com a emoção do pessoal, né? Então, isso ficou, vamos dizer assim, né, na minha cabeça e tal. E aí eu terminei a escola, resolvi fazer faculdade. Falei, não sei muito bem o que eu quero, acho que eu sou comunicativa, vou fazer publicidade. Aí eu fiz comunicação e marketing, adorei, fui trabalhar na área. Minha grande expectativa era trabalhar na área mesmo. Aí eu trabalhei, odiei. Falei, nossa, que chato isso, nada a ver. Fiquei 2 anos trabalhei em 2 agências de publicidade, e aí eu saí e chamei meu pai e falei assim, olha, eu queria trabalhar com você. E ele assim, sério? Sério. E aí eu acho que ele zero botou fé e falou, tá bom, vem aí. Tipo, pro Não vai aguentar muito escritório. tempo, né? Tipo, zero, né? E aí, a porta do escritório estava aberta, eu cheguei lá e todo mundo meio que não entendendo. Assim, Stephanie vai trabalhar aqui. Trabalhar aqui aonde? Fazer o quê? Qual vai ser a função dela? Não, ela vai sentar aqui e tal, deixa ela. Aí meu avô começou a me olhar, ele, o que você tá fazendo aqui? Falei, eu vim trabalhar aqui. Não, você não estudou publicidade? Você vai trabalhar com publicidade. Resistência familiar. E eu falei, mas eu não Começou quero na trabalhar família, resistência. com publicidade. Eu quero trabalhar com você. Isso não é pra você, isso não é pra mulher, tem que viajar, tem que ficar falando com os clubes, é sempre com homem, você tem que ser brava, você tem que ser forte. Não é pra você. É aí Não, que eu quero, né? eu vou, deixa, por favor. Aí ele fazia umas caras meio rabugentas, assim, contrariado, mas também nunca chegou e falou, vai embora. Não. Aí eu ficava pescando que ele estava indo para algum lugar, né, para uma reunião num clube. Deixa com você. Vem. Aquela cara assim, Tipo, eu vou. prometo que eu não vou falar nada, você vai Arrumei escutar. uma estagiária na família. Isso, deixa eu ser sua secretária. E aí eu ia com ele, aí eu ficava ouvindo, aí depois de um tempo ele foi curtindo ser o meu mentor, vamos assim dizer. Aí ele já me falava que jogador ele ia oferecer, aí eu já sabia que site que eu entrava para imprimir o currículo, já dava uma acompanhada no vídeo. A gente vai naquele clube, então eles estão precisando de volante, por isso você vai oferecer esse jogador. Aí você vai entendendo, curtindo, e aí teve um belo dia que ele chegou para mim e ele falou assim, é isso que você quer? Eu falei, é. Ele falou, então eu vou te preparar para ser uma agente. E aí, desde então, a gente grudou. E ele realmente me levou para todos os lugares, a gente viajou, tiveram jogos incríveis que a gente assistiu junto e ele me preparou bastante. Sempre reunião com muitos advogados, a parte de regulamento e contrato era uma coisa super intensa, que ele gostava muito que eu aprendesse. E graças a Deus eu tive ele como meu mentor durante 10 anos. Melhor escola impossível, né? Faculdade, Seu- MBA, tudo Sim. junto. Não, e ele foi um precursor, né, nessa parte. Então, você aprendeu ali O coisas melhor, muito, né? com jogadores muito grandes, né? Sim. Estrelas do futebol. Não sei nem se você pode falar, citar alguns Pegando deles. esse daquela gancho do Vários. teu época. avô, como é que é isso no meio dos agentes, né? Você ser a neta do cara que foi o precursor, que criou essa profissão. Como é que a galera te recebe, assim? Os coleguinhas. Eu acho que no começo, Cris, eu era
todo mundo me olhava com uma certa surpresa. Nossa, sua neta! Que legal, ela tá te acompanhando, tal. E aí eu comecei a me aprofundar um pouco no tema, a entender um pouco mais, a participar de forma mais ativa das reuniões, dos contatos. E aí o pessoal, eles iam assim, nossa, ela entende, que legal, tal. Então foi uma introdução que ela foi aos poucos, então acabou sendo um pouco mais fácil nesse sentido para hoje eu já ter essa porta aberta em diversos clubes, conseguir falar com os atletas já de uma forma super tranquila. Então eu acho que hoje já está mais acostumado o meu nome para os outros agentes, vamos assim Mas dizer. você tem vida própria, no sentido do tipo, você tem os seus jogadores, as pessoas que trabalham com você, é a sua equipe. É minha equipe, Seu isso. avô... Ele já faleceu, Sim. então os jogadores, eles sempre foram do escritório, vamos assim dizer, então é da empresa. E a gente trabalhava em sociedade juntos e cada um exercia o que tinha de melhor, vamos assim dizer. Então meu avô ficava numa parte mais de contato com o clube, eu ficava mais no dia a dia, e isso foi mesclando, assim, era uma coisa bem transitória, vamos assim dizer. E hoje, quando você tinha que se provar, né? E não era pra qualquer pessoa, você tinha que se provar pro seu avô. Você achava que você cobrava mais de você por isso? Porque eu falo que às vezes a gente, como mulher, a gente vai pro lugar, a gente tem que se preparar 10 vezes mais. Porque qualquer coisa que a gente fizer errado é uma falha muito maior. Com você era assim? Pô, será que se eu fizer essa pergunta, meu avô vai achar isso? Você tinha esse cuidado? Não, porque eu me sentia à vontade. Então, eu não tinha, aí eu via que ele dava uma zoadinha, né, quando eu fazia uma pergunta meio idiota, e aí eu sentia o bullying, e aí eu falava, a próxima você vai estudar, querida, antes de fazer essa pergunta, né, então eu fui me condicionando a isso, mas teve esse lado bom meu de não ter vergonha de perguntar, porque eu acho que se você se preparar muito e eu não tinha conhecimento, isso é mais difícil. Então, eu errava todas as posições. Eu falava assim, esse jogador é atacante? Não, zagueiro. Coisas assim, tipo, bem bobinhas, assim, pode fazer um contrato de quanto tempo? De, sei lá, 6 anos? Não, o regulamento só pode 5. Então, aí eu falei, calma, não vai dar uma de emocionada, você vai estudar. Era isso que eu ia te perguntar. E ele Você valorizava foi estudar isso. futebol e estudar sobre negócios no futebol também. Fui estudar muito. Então, eu tinha esse meu dia a dia com ele, onde eu tinha essa abertura para tirar as minhas dúvidas, para ler contratos reais, para ele me contar as histórias de fato, como aconteceram. Então, isso era fantástico, mas ao mesmo tempo, os regulamentos, eles se atualizam. Então, não é que a gente está falando hoje de um regulamento que era da década de 70. Não, é de agora. Então, eu precisei... olha, eu trabalho com isso desde 2012, eu trabalho com meu avô. De 2012 para cá, o regulamento ele já se atualizou umas, sei lá, 4, 5 vezes. Então, é uma coisa que você precisa estar em constante estudo, de atualização, para você não ficar parada no tempo, né? É uma coisa que você precisa ver como isso evolui para você acompanhar isso. Então, eu sempre estudei, mas eu comecei a estudar o básico, né? O básico do básico, e aí eu fui me aprofundando um pouco numa temática que eu me interessava mais. Tem algum jogador assim que você falava, sou muito fã, ou gosto do trabalho, e de repente ele estava no escritório? Teve. Por exemplo, a gente trabalhou muito com o Pelé. Durante... gente, só teve algum jogador... Né, gente? Teve Só sim, o Pelé. Aliás, tem uma história desculpa. sua com o Pelé. Eu tive algumas, Não, porque... peraí, tem uma história dela com o Kaká também. Não, espera aí, né? deixa eu falar. Histórias com jogadores, Vem cá, gente. câmera, como diz, corta pra 18 aqui, peraí, volta aqui. Qual jogador aí que você falou, pô, está no escritório? Você disse o Pelé, continua aí pra gente. Então, o Pelé, a Depois minha do família... Pelé, realmente. Trabalhou muito a parte de imagem dele, né? Quando ele já tinha deixado, obviamente, de ser jogador. Então, eu vivi momentos e experiências com ele muito de bastidores e de forma muito espontânea. Então, não só a convivência do tipo, ele tá no escritório. Teve uma vez, foi meu aniversário, e a gente tava na minha casa no interior. E aí, o meu pai falou assim, o Pelé tá vindo. Eu, legal, meu aniversário. Aí ele tava lá, aí ele pegou o bolo, cantou parabéns. Então, assim, surreal, né? ABC.
temos imagens disso. Eu vou tentar procurar uma Pelo foto. amor da deusa, sim. se você E aí conseguir seus essas amigos te imagens. achavam a pessoa mais espetacular, porque no aniversário da minha coleguinha tinha um Pelé. Ah, mas não tinha rede social pra eu ficar postando. Era tipo, sei lá, dos 16 anos, Mas imagina alguma pra coisa galera, assim. você devia ser tipo a ovacionada, né? É. Porra, o aniversário da Stephanie, vai o Pelé, É. vai o Kaká. Segurando vai a galera. galera. É. Imagina. Não, então, mas foi assim, sabe, um churrasco em casa, uma coisa despretensiosa. Ele gostava de ir, porque era um Mas ele tinha momento uma relação com seu avô muito forte. muito forte. Ele era amigo do seu avô, então Ah. você sentia vontade de ir lá com vocês. Isso, ele aparecia do tipo, ai, casualmente era meu aniversário. Ai, que Ah, legal, entendi. sabe? Então, enfim, o Pelé, eu já vivi em alguns momentos com ele. Então, teve uma vez que eu achei muito legal, que a gente estava indo para um evento, acho que em Curitiba. Então, a gente saiu daqui de São Paulo, a gente foi pegar o voo para ir para lá. E aí, o carro estava apertado, eu fiquei no banco de trás. Eu, ele, meu pai, sei lá, o motorista e mais alguém na frente. E a gente estava conversando e eu falei, curiosidades, muito assim, qual foi o seu primeiro carro? Aí ele falou, uma Romizeta. Eu falei, que carro é esse? Ele falou, põe no Google, põe no Google. E ele super se animou, ele me contou como que foi aquele momento que ele comprou aquele carro, acho que ganhou aquele carro. Então, foram momentos tão legais que, assim, extrapolam o dia a dia do futebol, né? Aquele papo. Então, curiosidades que eu falei, nossa, que legal, descobri qual foi o primeiro carro do Pelé, sabe? E quem conviveu com ele, assim que nem você, né, fala que o Pelé era uma pessoa de uma humildade em relação às pessoas que queriam chegar perto dele. Ele atendia, Surreal. ele era uma coisa absurda, assim. Eu acho que ele foi, assim, o maior garoto propaganda, né? Vamos assim dizer, da história. Ele foi muito mais, ele trabalhou essa parte publicitária da imagem dele do que o tempo que ele foi jogador. No mundo, você vai em lugares no mundo, tem gente que conhece o Pelé e nunca ouviu falar de Jesus Cristo. É nesse nível. É O surreal. marketing do Pelé. É. Um negócio E ele surreal é mesmo. muito humilde, muito É. divertido, legal, calmo, sereno. E aí, ele era de uma, assim, simpatia surreal. Sim. Bom, já que a gente tá falando E o muito de Kaká? família... Não, eu é quero o saber do Kaká, Kaká, depois eu quero do falar então, de Vladimir família. Savard. Foi minha festa de 12 anos. E na religião judaica, chama Bat Mitzvah. Então, equivale ao festa de 15, de debutante. Tá. E aí, enfim, meu pai me deu uma festa maravilhosa. E ele chamou o Kaká. E eu tive a presença dele na minha festa. Na época que o Kaká bombava, né? Bombava no São Paulo, tinha feito gol aquele dia, ele apareceu. Você E era aí, Cacazete? todo Você mundo. ficou, Então, eu já sabia quem era o Kaká. Lógico. Mas eu tinha 12 ainda, eu não era assim, aficionada por futebol, mas eu sabia quem era o E Kaká. também não tinha um Instagram tão potente, né? Igual Ah, você Não falou. tinha rede tinha. social. Se não postar, não valeu, não conheceu, né? Sem graça. Tive que postar depois. Você tem foto disso também? Tenho. Ah, depois manda pra gente, pra Tenho. gente incluir Vamos aqui, ilustrar, ó. né? Pinga Pode aqui, deixar. edição, Momentos esses momentos. memoráveis, memória Gente, afetiva mas a gente tá bombando. muito nesse papinho de É. Maria, parceirinhas. Não, eu quero- Eu queria eu- jogar um pouco de lenha na fogueira Eu não ia aqui. falar sobre família de jogadores, né? De garotos, tipo, agora a gente teve uma polêmica em relação ao Hendrick, a namorada e a mãe que foi cortada, a namorada foi cortada pela mãe da foto. Cadê a nossa corneta pra Na gente ver- começar esse momento? Cadê? Esse momento corneta. Vai ser que é boa na corneta, vai. Ela adora essa Ela corneta. adora, deixa ela. A gente ganhou essa corneta há pouco tempo, por isso Tá. que a gente tá animada com ela, tá? Aí ela toca música. Aí a gente tem nosso momento corneta, que é quando o bicho começa a pegar aqui, as perguntinhas Tá. ficam, né? Mais legais. Mais interessantes, digamos assim. Tô até pensando aqui como formular Vai, a Renata minha Saporito. pergunta, Você já ia falar do Hendrick, que a Não, mãe não, mas cortou pera, a... vai existe do a Hendrick, questão depois eu quero falar do do pai, Gabigol. que muitos querem mandar, né, na carreira, em tudo, como o pai do Neymar, por exemplo, existe hoje, né, uma divisão, enfim. Existe a mãe, que é a protetora, e aí, de repente, surge alguém, uma namorada, enfim, a gente sabe como é que Esposa. funciona. Uhum. Como você, não agencia, mas Lida. como lida com essa parte? É desafiante porque são pessoas muito diferentes umas das outras, né? Então, assim, o pai que sempre quis ser jogador de futebol, ou o filho, ele fica muito mais ligado a essa parte de campo, né? De frequentar os jogos, ver... Tem muitas mães que também fazem essa parte, mas como você disse, elas são mais zelosas, protetoras. Ai, meu filho não tá muito legal, fiquei sabendo isso, o que a gente faz?
E a figura da esposa, da namorada, ela já entra numa questão amorosa dele, né? Ele sai do núcleo familiar dele, de origem, vamos dizer, e ao longo do tempo, né, da carreira dele, ele vai constituir o novo núcleo familiar dele, que ele concebeu junto com a esposa. Então eu acho que o papel do agente nesse sentido, que acompanha a carreira de um jogador que muitas vezes começou sem a figura, né, da esposa, só com o pai e a mãe, e às vezes, a gente conhece o pai e a mãe, mas no meio do caminho separa, aí vem o outro cônjuge. Então, assim, quando você trabalha por um determinado período a carreira de um jogador, você precisa ter esse jogo de cintura de saber lidar com todo mundo, né? Então, eu acho que é tratar as coisas assim, com compreensão, com carinho, com respeito, com paciência, com acolhimento, porque muitas vezes eles estão ansiosos, eles estão com muita expectativa, eles estão com medo, eles não sabem o que fazer, ou às vezes fazem alguma coisa e não foi o que eles deviam ter feito, e aí eles, e agora o que a gente faz? Então eu acho que o nosso papel também é de muito um aconselhamento, no que a gente pode fazer de um preventivo para a gente evitar alguma coisa, mas muitas vezes é quando já aconteceu, e eu acho que é colocar panos quentes, tentar ajudar da melhor forma possível para que todo mundo fique bem. Eu acho que é Até sempre porque assim. isso muitas vezes respinga para dentro do campo, né? Que é o que vocês Exato. menos querem, essas questões familiares, né? A treta da mãe com a namorada, com não sei o quê. Isso, claro que afeta o psicológico do jogador e já é um psicológico que aguenta muita pressão, né? Porque a gente Sim. sabe que o mundo do futebol Total. é realmente um mundo que e numa idade muito, né, tenra às vezes. Então, são vários fatores ali, né, E assim, complicadores. Cris, eu busco não tomar partido. Porque eu tô falando de uma família, às vezes eu tô com raivinha, mas passa, é minha mãe, é meu pai, sabe? Sim. É a namorada, é a esposa, então calma. Eu sempre tento tratar assim, conversa, busco diálogo. Eu já tive situações que eu até assim ajudei numa orientação, falei, não, vai lá, procura, fala com jeito, agora não é o momento, vamos esperar passar um pouco disso. Então eu acho que o papel da gente, até para não respingar em mim, não, porque a Stephanie falou, a Stephanie disse pra ir eles se resolvem e você fica como a Mar. uma vilã. Não, a Você Stephanie entra na treta dos fofocou casos tal de coisa. família ali e sai de vilã mesmo. Então, você precisa saber muito bem como se posicionar, o que falar, para exatamente você ser uma auxiliadora daquele processo e não uma pessoa que está colocando pimenta naquela situação. Você falou que muitas vezes as esposas são aliadas, né? Porque elas estão ali no dia a dia percebendo o que está acontecendo. Como Super. lidar, e eu falo você sendo mulher. Então você chega lá, uma mulher jovem, loura, bonita, vai ser agente de um jogador. Como lidar com a mulher? Você tem que ser muito profissional para não gerar nenhum ruído em relação a isso. Claro. Eu acho que elas já percebem na minha cara que eu tô ali para trabalhar e que jogador Não faz seu tipo. não faz meu tipo, exatamente. Eu trabalho com os jogadores, né? Não vamos misturar. Tá vendo? Eu sou mais Ela discreta não pra ir quer pra saber correr, de entendeu? jogador A de gente busca a futebol. cornetagem assim, com carinha fria. Não, mas isso mereceu muito. Sim. Esse momento mereceu uma pontuada, né? E eu acho que elas acabam se conectando comigo também por uma questão feminina. Então, assim, eu tenho abertura para te perguntar, ou sei lá, alguma outra pessoa, vamos dizer assim, no caso, um agente homem, talvez, será que ele vai me achar meio burra? Não sei, ele vai compreender, ou eu não me sinto na condição de perguntar isso para ele. Então, eu acho que vem uma questão, assim, da mulher, né? Eu sempre recebo feedback das mães falando pra mim assim, não, você é mulher, você me entende, né? Então tem aquela coisa da conexão por conta de sermos mulheres. Sim, certeza. E Agora, fala. Não, e essa relação, né, tua, que envolve também esse jogo de cintura, por exemplo, de mulher para mulher, como você falou, né? Elas desabafam também. Lógico que tem a parte boa, mas quando existe algo que está incomodando ali em relação à família, em relação a fatores externos, assim. Desabafam e eu sempre busco, eu já indiquei psicóloga, Tá. já quando eu vi que era uma situação que não era um acolhimento da Stephanie, tipo, não foi suficiente, o bicho estava pegando. Então eu acho que aí a gente precisa orientar para fazer uma intervenção com um profissional de fato capacitado para aquilo, mas eu já passei por situações de
desencontros, né, desafios entre as famílias, e eu sempre fui do tipo, ai, faz um vídeo pra ele, manda alguma coisa, manda um chocolate, ele tá na concentração, eu ligo para o diretor do clube, ele me ajuda. Ai, eu já tive muito desse tipo de ajuda, sabe? Ai, comprou Conciliações, um né? tênis, aí, ai, deixa no quarto, aí o roupeiro manda. Ai, não que Fazer eu um posso agrado ajudar. Legal. Então eu falo assim, ai, não fica nessa picuinha, não vai dar em nada, sabe? Isso Então, reflete no desempenho depois em campo. Depois que ganhou o presente, deu tudo certo, vai em paz pra só jogar. de não estar nervoso, chateado e com birra, eu acho que já melhora muito, né? Ó, não vou poder deixar escapar essa, mas assim, por exemplo, agora eu abri, a gente tá vivendo essa confusão do Gabigol. E aí eu acabo de receber aqui, ó, efeito Gabigol. Vendas online da nova camisa do Corinthians disparam após foto vazada. O número de camisas vendidas saltou 364%. Tá. Como lidar com Não. uma gestão de crise quando você lida com um grande nome do futebol e de um atleta que tem personalidade? Então, como Mas você isso é bom entra? pra quem? Pro Corinthians, não pro eu Flamengo. acho que a gente né? tem que... Mas Mas, como peraí, lidar eu com acho que a a gente tem que crise? começar As do cores de começo quem? isso. Do Flamengo, não do Corinthians. No caso ele é do Flamengo, né? Isso foi bom porque você foi o marketing reverso. Eu já queria Total. começar mais do começo, porque assim, ó, esse papo chegou, assim, o papo que tá bombando, né, nos nossos bastidores. Eu não a sei nem história do quando for Gabigol. ao ar, se isso já esquentou, se ele já tá vestindo Não, a mas camisa isso do é legal. Corinthians, É, entendeu? A gente não sabe o que já Porque essa aconteceu. novela já é antiga. Isso assim, pode ficar né? temporal, porque a gente cria esse momento da nossa gente avaliar polêmicas. Tipo, uma coisa meio, o que você faria? Se você fosse agente desse ser humano. Tá. Então, Amigão, o que pra você quê? faria se você fosse agente de Gabigol nesse momento? Porque, por exemplo, aqui temos uma divisão de opinião, já que dentro do Fala Maria mesmo. Tá. Yara Fantoni, nossa caçulinha, postou nas redes sociais, explanou pro mundo inteiro a opinião dela de que ela é a favor, ela acha que o jogador pode usar a camisa, qualquer camisa que seja, ganha muita camisa, porque não pode usar a camisa. Tá. Já, dona Renata Saporito aqui, Tu tem sua hora. ela Ficou acha que é um brava com a desrespeito, Arboleda, esse subiu a raiva desrespeito do ao Arboleda Flamengo. na hora. O que você acha e, E o que você, você Cris? faria? Como Cara, eu não tô como jornalista. amadurecendo Como... isso ainda. Mas não tenho eu, uma mas opinião formada pera, sobre a isso minha ainda. relação é de paixão como torcedora, Tá. tá? Então eu acho que a gente tem que ver quem consome, o Eu acho que torcedor. nesse caso específico, essa foto vazou. Ele tava em casa. Em casa Vazou, ele usa vazou. o que ele quiser. Vazou. Uhum. E aí, Mas e o nesse cuidado? sentido, eu acho que a torcida é muito, às vezes, muito É ferrenha, paixão, Ele não gente, foi né? pro treino do Flamengo com a blusa do Corinthians. Mas Exatamente. envolve sentimento, envolve uma série de coisas. Ele já tinha um histórico com Sim, o Corinthians, é o momento né? dele, de uma possível o que ele vive, vinda, etc. tudo. Ao mesmo e tempo, é um tal. jogador que a gente sabe que tá acostumado com polêmica, que gosta, Marrento. de certa forma, de polêmica. Então, assim, se você fosse agente de Gabigol neste momento, o que você faria? Qual seria o Daria conselho? uma bronca daquela. Ele ia tomar uma bronca. Ó, Cris, eu acho que nesse momento já explodiu, né? Eu não tenho como antecipar alguma coisa, do tipo, o que você acha de eu postar essa foto, sabe? Não, a não, foto vazou. já vazou. Então, eu acho que assim... É gerenciamento de crise puro. Crise total, exatamente. Total, instaurada a Daria crise. um puxão de orelha? Ai, meu, eu acho que assim, eu ia ficar bem... Sério que isso aconteceu? Você tá zoando da minha cara. Jura, meu? E essa galera que frequenta a tua casa que fica vazando foto, Não, cara? exatamente. Então, eu acho Um que copinho assim... de CV, tudo bem que tá tudo É. certo. também. Não, e a cerveja não parece a marca não, viu? A da cerveja, a marca não parece. Aparece. Da Eu- cerveja? Tem a garrafinha ali, eu sei qual que Ah, é. você sabe qual que é, mas não tá lá o rótulo bonitão, Inclusive, não. passei a Aparece. marca de cerveja, se quiser patrocinar Aparece. a gente aqui, eu falo, Maria, fica à vontade, entre em A gente contato fazendo com uma gente. jogada de marketing aqui pra Pode conseguir falar a alguma marca coisa. da cerveja? É que Pode. eu não... Ele tava tomando uma coroninha, né? Cara, não Delícia. Eu não reparei, eu vi que ele Ah, tava eu reparei tudo. aqui na camisa. Eu tava tentando ver se o copo era americano ou não, porque eu adoro. Mas eu acho que, assim, lamentável. Foi uma situação, meu papel como agente. Você vai ter que resolver BO, é óbvio. Você vai ter que pegar o avião, ir pro Rio de Janeiro, conversar com o clube, ficar ouvindo toda a frustração e decepção deles ao terem visto aquela foto. Inclusive porque em contrato o jogador... ele assina, né, os direitos de imagem e tem tudo o que ele deve fazer e o que ele é proibido de fazer. E tudo tem consequência já previsto em contrato. Isso que eu ia Então, perguntar, isso tem no multa. contrato que você não pode vestir uma camisa de um outro time? eu não sei se nesse detalhe, mas eu acho que do tipo de outro... Pode ser que tenha, mas não pode vestir
nenhum tipo de material esportivo, de alguma coisa que seja concorrente, alguma coisa E nesse nem sentido. sempre o jogador sabe detalhes do contrato, assim, né? Ou sabe. Ah, eles têm que saber, se eles assinam, Mas eu eles acho que têm que eles saber. avisam, por exemplo, eu vou dar um exemplo agora recente, né? O São Paulo fechou com uma marca e tem jogador que é patrocinado pela antiga marca, que faz as publis ali, entendeu? Então acho que tudo é uma questão também de você amarrar. De comunicação contratual, de você, né? E assim, Rê, o jogador, quando ele tá num clube que é patrocinado por uma determinada marca, ele precisa cumprir o combinado daquele contrato no dia a dia dele, quando ele está trabalhando para o clube. Então, ele precisa chegar no treino com a roupa tal, com, no mínimo, um item da marca tal, quando ele for fazer, por exemplo, uma entrevista. Enfim, tem várias coisas que ele precisa respeitar para ele não ferir o contrato. Mas, normalmente, quando você já está em contato com o clube, você tem um jogador lá, você vai comentar que ele já é patrocinado pela marca X, para não ter nenhum tipo de conflito nesse sentido. Inclusive, a gente estava falando, a Yara comentou sobre o Arboleda, né? Quando ele apareceu com a camisa do Palmeiras na calçada ali, enfim, ele foi multado. Existe também essa parte, né? De mexer no bolso do atleta, é uma série de questões. A gente tem agente também, ou podemos ter quando a gente trabalha no audiovisual. Mal comparando é isso, é um agenciamento de artista, de jogador de futebol. Eu acho que a base do negócio é basicamente nos mesmos termos, né? Claro que tem essa coisa de concorrente, que é óbvio que se você fechou com um, você não vai fechar com o outro, porque você vai pagar multa, vai dar ruim. Só que assim, Cris, eu acho básico. que o impacto, talvez, que um jogador do nível do Gabigol em usar uma camisa de um outro clube que já estava com um burburinho de possivelmente acontecer uma transferência, não pegou legal. Né? São as duas maiores torcidas do Brasil. É muito grande. É muito grande, eu acho. Seria diferente. Não é à toa que a camisa disparou de vender, né? O brasileiro tem que ser estudado. Precisa ser estudado. A pessoa vai lá e começa a comprar a camisa desesperadamente. Você que gosta de opinar, será que teve um quê de proposital nisso aí? Eu acho que ele já tava ali. Ele tá em final de contrato, né? E não tá jogando como gostaria. Aí se ele fecha com o Corinthians, aí é um golaço. Tem a relação dele com o time. No final das contas, pra ele fica bem demais. Mas não é legal. Sai mal com o Flamengo. Mas sai mal. Isso, Não precisa. Você precisa sair sempre, assim, o que eu sempre oriento os nossos jogadores, né? Sai pela porta da frente. Não briga, negocia. Não feche portas, não fecha, sabe por quê? Amanhã você não sabe se você pode voltar. E não só como jogador. O mundo gira, né? Olha o Felipe Luiz, não é treinador? Sim. Então, o clube abriu as portas. Exato. Não, então, e acho assim, delicado. a gente tava comentando, né? Depois do Zico, Não, a caixinha. para uma grande parte da geração, é o maior ídolo do clube. Sim. As crianças no Rio, os flamenguistas no Brasil, cara, são completamente enlouquecidas pelo Gabigol. É uma loucura. Ele hoje é um cara muito grande, assim, né? E Rê, você que gosta, 10, né? São Paulo, na veia, a gente trabalhou com o Lugano a carreira dele inteira. Ele não trocava camisa. Então, eu tô mostrando uma situação totalmente oposta. É uma outra personalidade, né? E muita personalidade. Né? Gente, vou revelar, o melhor aperto de mão que eu já ganhei na vida é do Lugano. No dia que ele chegou e falou, prazer, eu falei, meu Deus, que aperto de mão é esse? Quebrou minha mão. Eu gravei uns Que podcasts. é isso? Não, pode falar, eu gravei uns podcasts com ele, eu tinha um pouco de medo. Porque É aquele homem que se impõe, Não, ele né? é enorme, Ele se medo no impõe. bom sentido, óbvio, mas é isso, é um cara muito... Mas você não acha que é eu sei que você cultural tá querendo dizer, do país, da forma que a gente lida com a Rivalidade. rivalidade? Dele falar, eu não vou As vestir essa produtoras camisa aí amigas todas de estavam loucas personalidade. bem personalidade dele. Ele sempre foi um jogador de muita personalidade. Ele é muito ídolo. Totalmente. E ele do tipo, não troca camisa. E serião, bravão. Falando em não trocar camisa, a senhorita tem um time para chamar de seu? Não. Nenhuma simpatia. Isso é uma loucura, né? A nada, pessoa não... É que você tem um outro tipo de relação com os clubes. Você é paulista? Ah, tá. Sou daqui. Meu! Não sei. Às vezes veio novinha. Não, sou. E aí você não tem um time que você torce, um time do coração, assim. Não, Cris, eu acho que, como eu falei no começo, eu nunca tive essa coisa de ir no jogo desde pequenininha, tal, pra eu criar esse tipo de afinidade, vamos assim dizer. Memórias afetivas. E quando você começa a trabalhar no futebol, principalmente na minha atividade, você tem que negociar com todos os clubes, né?
Então você vê a parte boa e a fragilidade de cada clube. Aí tem momentos que você quer, você tá trabalhando mais com um clube, depois com outro, e aí, putz, aconteceu alguma coisa, o time caiu de divisão, aí você quer ajudar. Então é difícil você criar assim, nossa, pra mim, né, pessoalmente falando, um sentimento só por um clube, não. Mas o teu avô tinha time. Meu avô era Penharol. Sim. Bueno, vai. Ai, a derrota do Galo na Libertadores, primeiro time aí foi o já Penharol. deu gatilho, Sempre deu uma gatilho. pedrinha no sapato esse Penharol. Mas dentro da Arena MRV a gente ganhou. Pra você ficar feliz, olha só. Pra você. Ai, Olha que adoro, coisa linda, a nossa adoro essas caixinha do Fala caixinhas. Maria, Surpresinha! gente. Oba! Maria, cada dia que passa, fica mais hypado, Surpresinha, tá? tem que tirar uma cartinha aí, ó. Isso Ai, aqui é a ai, nossa ai. caixinha. Ela achou que era Não caixinha chocolate preta, de agora é a caixinha do Fala presente. Maria. Tá mais Você linda. tira uma perguntinha. As perguntinhas, às vezes, botam a gente em saia justa. Eu leio? assim, mas- Lei. Aham. E você mesma responde. De qual sonho você abriu mão? Ó, Ai, são umas perguntas, às vezes, difíceis, assim. complexas, né? De qual sonho eu abri mão? Ai, não sei, assim. Ou abrir mão até agora, mas ainda quer realizar alguma coisa que você teve que deixar pra depois. Juro que eu não sei. É de pessoa realizada, gente, adoro. Nossa. Assim, nesse ponto, Cris, eu me sinto muito feliz de trabalhar com uma profissão que eu gosto, com a minha família, de poder assistir jogos, de frequentar ambientes tão legais, culturas diferentes. Nossa, eu já viajei o mundo por causa do futebol. Então, eu só tenho a agradecer, assim, não tem... Graças a Deus, eu nunca tive que renunciar a alguma coisa pra... Enfim, por conta do meu trabalho, de qualquer uma... Mas já foi difícil pra você, por exemplo, lidar com o seu pai e com o seu avô dentro do escritório e talvez distorcer um pouco da imagem do pai e do avô, porque você já tem uma conexão profissional? Como que é lidar com isso? De repente... Óbvio, não tá desganar a pessoa, né? Não, eu não penso assim, eu não vou fazer isso. Não concordo com você. Você quer fazer isso? Você que liga pra ele. Tipo, Aham. liga pro... Não vou ligar, eu não vou falar, eu não vou resolver, eu não concordo, eu não faria, e é isso. Vocês brigam muito entre vocês? Eu tinha bastante embate, Para assim. deliberar? Eu tinha bastante com meu avô. Eu via que às vezes ele do tipo queria impor alguma coisa, assim, avisando, não concordo. Quando eu já tava um pouco mais assim, Esperto. Dona de si. esperta. Quando eu passei das categorias de base, Você já tava ali profissa. falei que eu não vou fazer isso não. Não vou, não concordo. E aí chegava na festa de família, você tava de cara amarrada pra ele ou você tinha esquecido aquilo ali? Não, eu sempre fui fácil nesse sentido, do tipo assim, eu sempre falei. Eu falei, aconteceu, tchau, acabou, Não sei beleza. como era o seu avô, assim, mas geralmente esses homens mais velhos, esses coroas, são mais turrões, assim. E geralmente eles gostam muito de uma pessoa que vem e fala, não concordo com você, entendeu? sim. E geralmente eles gostam Aí eles muito. admiram isso, né? Aí eles admiram justamente isso. Eu essa acho coisa que de, ó, eu ganhei meu avô por causa Botei disso. na mesa aqui. Do tipo, não era que... Me dá essa caixinha aí, agora eu vou tirar uma. agora a pergunta Vai, é sua. vai. Ele falava e tá bom. Não. Falava Ele não mesmo. queria quem abaixasse a cabeça pra ele no Ele final não das gostava, ele contas. gostava de gente com personalidade. Um objeto da sua bolsa. Cadê a bolsa? Um objeto? O que tem na bolsa? Sei lá, tem Um objeto maquiagem, mostrável. tem carregador de celular, Clássico. que eu ganhei. Olha, presente muito útil. Verdade. Muito útil hoje em dia, porque eu já fiquei bem na mão. Não, eu tenho 2 powerbank, além do celular. Isso, esse e powerbank, um negócio nossa. magnético. A gente tem de Fantástico. Vai. Melhor cidade onde você morou? Só morei aqui. Só morou aqui. tudo. Então vai. Viajou Melhor o cidade mundo, que ele mas já viajou. não bota Você já de volta, acompanhou um não vai dar jogo? mesmo. Ai, meu, difícil, né? Ai, difícil, meu. Mas um Eu lugar vi o que você não- Fausto aqui na É minha isso, frente, é sabe, Paulistão? É verdade, Ai, ela parece a irmã do difícil, Jorginho Mel. às vezes. Mel. Mel. Você gosta É. muito, Mel, no mundo. Ai. Sim. Pode ser mais de um, tá? Facilitando a vida muito, hein? Tá. Olha, eu gosto muito. Precisa ser um lugar? Praia, eu adoro ir pra praia. Genérico. Eu adoro, às vezes, me desligar do futebol, não saber nada que tá acontecendo. maravilhoso. Isso é muito... Falar, vamos falar de coisas nada a ver? Eu super topo. Não quero saber nem quem tá jogando Minhas hoje, amigas né? estão na fase de tipo, eu casei, bem casada. Que legal, meu. Tá, tipo, não quero também falar de vivo isso. futebol. Também vivo Às vezes é isso. legal. Aí, esse é Aí legal elas que também, querem, gente. vamos falar menos de filho, de marido, vamos falar de futebol? Eu falo, não. Não, aí vem os maridos, né? Eles, e aí, Esther? Aí você vai
fugindo ali um Fugindo. pouco na Porque ele lateral. quer você falar só de futebol com É. você. Lógico, quer saber Quem quem vai, quem vai, vem. claro. Gente, será que a gente vai ver de algum jogador de futebol aqui, ó? Mostre o seu último direct. Faz uma cara de... Meu, nem E sei onde tá agora? meu telefone. Cadê? Tá na minha Meu, bolsa. Não vem, fala, Não, não vem traz desfocar a bolsa, aqui. não- Cadê Não o vai celular? ter de jogador. Não te Assim. manda direct? Nunca recebeu um direct de jogador? Ah, lógico que já, mas eles me mandam mais WhatsApp mesmo. Mais direto. Ele já tem o telefone mesmo, Eu né? recebi, teve uns dias atrás que eu recebi, sexta-feira, fim do dia, essa daí mesmo. Sexta-feira, fim do dia, o jogador me mandou: Oi, Stephanie, pelo amor de Deus, me ajuda aí. Falei, nossa. Pesada, gente. E aí, era alguma coisa importante? A bolsa tava tão pesada. Olha o que essa powerbank. bomba caiu em cima de mim. aqui, Já é mó tombou. pesado. Nossa, mas Só esse na hora aqui que tem tinha todos gravado, os gravou. cabos, gente. Olha isso aqui. Gente, esse é muito maravilhoso. Você não Ó, tem eu ganhei. esse. Aposto Ó. que assim você não tem. Ah, não Aí pode era mostrar. não posso mostrar a parte de trás. A Yara, ela é assim, eu tinha um celular muito caído, aí ela me fez trocar por um decente quando eu entrei no digital. Gente, Aí- a câmera dela era Justo. péssima. Aí eu fiquei mais moderna que ela. Aí ela foi lá e comprou o igual. Não, Aí eu mas a fui lá e câmera comprei dela, um você sabia aquela powerbank. pessoa que usava uns filtros, parecendo que a câmera de 1990? Era efeito, E parece que era tudo vintage. Sim, Aí eu falava, não dá. amiga, Era como é de que você vai propósito. fechar um public post? Como é que você vai ganhar dinheiro fazendo esse vintage aí? Sim. Só se você fizer coisa do passado. É. Aí ela foi vendo que realmente Vamos voltar o pra negócio... essa era, né? Não adianta, São pô, antigas, powerbank gente. bem Bom, legal. ideia Pesado, pra gente Rê, comprar. por isso que você quase caiu, nossa. entendeu? Que legal. Chicletinho. Ah, Óculos, gente, eu não posso assistir jogo sem óculos, sou super míope. eu tô nessa fase. Aqui pertinho, eu enxergo. Eu não enxergo Longe de eu perto. também não enxergo nada. E aí eu tinha um óculos de sol sem grau, aí eu tinha que usar os dois, Mas sabe? você Mó não enxerga bem mico. de perto, porque eu e ela, a gente tá com Ah, o problema negócio tá feio. é 40 mais. Você não, Ah, não tô tem esse chegando, problema ainda. então, Você é em um breve. ali, Começa aqui, A gente né? tá um Daqui a pouquinho pouco mais você pra tá baixo. aqui já. A gente tá um pouquinho mais pra baixo, É. né? E o Mas, direct? enfim, o direct, Ah, é? direct. Ela achou Olha que ela ia ela. roubar no direct aqui. A assessora tá quase tendo um filho ali, assim. Será que vai mostrar alguma coisa? Olha, Meu, deixa ó, eu já tô com um não sei se monte não de seria milhões de mensagens. publicável. O quê? O teu último direct. Deixa eu ver teu último Meu direct. direct. Ai, o meu é da Yara, o último direct. Aff, Maria, pera. Vamos ver. Não É de fala. vocês, só dá vocês aqui, ó. Ai, gente, Ai, olha, eu vou jogador. falar pra vocês. Meu último direct. Ai, é pai de jogador, gente. Pai de jogador querendo trabalho. Gente, foco aqui. me mandou. Gente, nós estamos ao vivo aqui no programa, você tá mostrando direto Oi, do seu gente. marido. Pelo amor de Deus. As pessoas aqui perdem a linha nesse programa. Se a gente não colocar ordem, era um direct de pai de jogador aqui pedindo trabalho. Não, é oportunidade. Ai, olha o vídeo do meu filho, por favor. Isso você recebe Mas muito deve também, ser né? esse Muito. tempo inteiro. Muito. Mas aí eu acabo usando as minhas redes sociais, né? Principalmente o Instagram, pra ajudar, assim, do tipo, tu manda uma mensagem assim, como que você vai tornar essa mensagem atrativa que me gere o desejo de abrir? Do nada eu recebo só um link. Você acha que eu vou clicar? Mas aí vai. você. Mas, qual é o tipo de mensagem atrativa? Oi, Stephanie, tudo bem? Segue o currículo do meu filho, os dados, o nome dele, a data de nascimento, que clubes ele já jogou, qual é a categoria que ele currículo, tá, né? um currículo e o vídeo de melhores momentos. Olha, Stephanie, eu gostaria, por favor, de uma oportunidade do quê? Como? O que tá acontecendo? Onde você tá? Você quer sair do clube? Não, você nunca jogou num clube? Contextualiza. E assim, né, eu acho que você, imagina, a gente que trabalha com isso, o filho de um amigo joga bola, você tem alguém pra indicar, pra ele treinar, Respinga peneira, até né? na gente, imagina em você. Imagina você, deve ser o tempo todo. E as Respinga em peneiras... vocês? Respinga. Toda Às vezes, hora. Você não conhece alguém Direto. que conheça alguém Nossa, pro o meu filho de um filho amigo meu joga jogar, muito. porque joga muito. Tem Direto, o futuro. dia inteiro. E as Imagina peneiras você. estão aí, né? Em todos os clubes. Agora existe. vem cá, Você falando vai à nisso. peneira, não? Você tem pessoas que te representam nessas peneiras? Peneira eu não frequento muito. Eu acho que é mais o papel do clube mesmo em olhar aqueles jogadores Você vai mais e pra puxar. jogos mesmo, Pra, né? mais pra, pode até ser um campeonato amador, mas eu vou mais pra campeonato. E vem cá, e você recebe muita mensagem, você vai muito atrás também de ver jogadores. Antigamente a gente tinha o DVD, né? Hoje em dia vocês têm um banco de dados de jogadores. Como é que funciona isso hoje em dia? Sim, hoje, obviamente, a gente tem pessoas que trabalham comigo, que frequentam os jogos, tanto para acompanhar os nossos jogadores e aí, obviamente, que você já, por tabela, você está olhando outros, né? Mas hoje em dia tem uma plataforma muito famosa e importante que você paga uma mensalidade, um plano anual, e você tem acesso a todos os jogos
televisionados que têm contrato com essa plataforma, a grande maioria, desde as categorias de base até o profissional de todas as ligas do mundo. Então, eu consigo ter todo o material em vídeo e cortes. Então, às vezes, eu não quero ver... eu vi 2 jogos completos, me basta. Mas eu quero ver determinada ação do jogador. Então, eu quero ver como ele é de cabeceio. Então, eu consigo ver todos os cabeceios dele. Eu quero ver os melhores momentos. Eu quero ver piores momentos. Eu quero ver todas as falhas de passe. Eu quero ver todos os passes certos. Nossa, eu consigo ver essa tecnologia, tudo. gente. Muito legal. E queria que você falasse um pouquinho sobre o movimento da mulher no futebol. Nós aqui, mulheres que trabalham com jornalismo esportivo, hoje a gente tem uma Leila presidente do Palmeiras, Na recentemente seleção. esteve na CBF, com a seleção brasileira, você é uma agente FIFA. Como é que você vê, né, esse movimento da mulher cada vez mais ocupando espaço dentro do futebol? Você acha que melhorou, evoluiu, está evoluindo? Eu acho fantástico, né? É muito legal você hoje ter tantas mulheres competentes, inteligentes, capacitadas, prontas para atuar em diferentes áreas, níveis, cargos. E eu acho muito legal. Eu adoro quando eu tenho que, sei lá, eu tô negociando com o clube, eu converso, a diretora jurídica do clube é mulher, enfim, toda a parte de nutrição, fisiologia, enfim, dirigentes, mulher, né? A Leila, tem salvo engano, a Michele, presidente da federação, não lembro exatamente agora qual federação, tá? Capixaba, não lembro, mas ela é presidente de federação. Enfim, eu vejo grandes mulheres hoje em dia atuando cada vez mais. Ainda precisa de mais, né? Mas já tá Sim. Não pode ter medo. Se você fizer um corte Tem cronológico, que- 10 anos atrás tinha muito menos, então... Muito menos. É uma evolução gradual, digamos Gradual, assim. Sempre a maioria ainda são os homens, acho que também um pouco pela temática, né? Mas, eu fico assim, super contente quando eu vejo cada vez mais Não, e você mulheres fazendo nessa parte área. dessa história, né? Das Sim. mulheres crescendo no futebol. Peraí, Já agora eu deveriam há quero muito saber de uma tempo. outra história. Você tá lá na balada, pegou seu drink, blá, blá, Lorona, assim, gata na balada. ela na né? balada alta, e tal, chama atenção, blá, 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 aí vem o cara querendo dar e pagar um drink, né? De E gracinha. aí, o que você faz? O que você responde pra De ele? Porque ele tá gracinha. esperando, aí de repente você fala, sou agente FIFA, o cara dá um pique, Não, como é eu que é isso? nunca falo só gente FIFA, O que né? você fala? Não, eu falaria só de sacanagem. Eu O que falo você só fala? gente Eu sou FIFA. agente FIFA, só pra ver a cara do ser humano. Tinha que assim, filmar, né? Vamos um dia pra balada com ela e falar só dar essa resposta. Né? eu Tela- já- tela azul nas pessoas, né? Eu já menti várias vezes. Eu não vou falar o que eu sou. Mas aí o o cara que tá você vindo aqui me fala? paquerar agora, eu vou contar minha vida inteira Fala pra assim, ele. Eu trabalho com futebol. Eu sou psicóloga. Falo! Eu já menti. Já. Eu não quero, esse cara, sabe, nada a ver. Você não passa a balada inteira falando de futebol, né? Lógico, o cara gruda. Deus me livre. Não. Eu sou psicóloga, eu sou dentista. Seu dente é bonito. Obrigada. Se os caras quiserem marcar um agendamento com você. Não, aqui Aí tá ferrou. fechado o consultório. Não dá. Mas várias vezes assim, eu não falo. Quando eu falo, eu sempre vou de pouquinho. Você trabalha com o quê? Futebol. Mas o que no futebol? Aí já dá um Thanos, caras. Eu não sei se Aí isso o cara com tá meio vocês, assim, ele porque faz quando eu assim, falo ó. que trabalha com esporte, aí a pessoa faz assim, ó. Pô, Sim. Que legal, né? Ele bom começa, que chamariz. legal. Nossa, futebol, mas o que no futebol? Aí eu falo assim, não falar que eu sou agente já de cara. Eu cuido da carreira do jogador. Tipo empresária? Tipo empresária. Tipo, eu sou agente FIFA, rapaz, me respeita. Sabe quando cai fora daqui? Sai daqui, pronto. E você sente essa admiração pra você? É algo positivo ou você fica meio com bode? Tipo, o cara só quer conversar comigo porque tá falando de futebol. Eu acho legal. Principalmente quando você tá do lado de uma pessoa que gosta, que é interessada. É muito legal você falar de alguma Foi o coisa que a gente pessoa falou se em off. interessa, É né? muito legal a gente fazer um negócio legal que a gente goste muito, que os outros achem muito legal também. Sim, eu gosto, assim, porque Vamos trabalhar com algo muito legal. o papo flui, então eu acho bacana. E eu sempre pergunto aqui sobre ele, porque ele sempre é pauta, né? No dia a dia do futebol, aqui, fora. Neymar, ele, né? Ele Se divide você fosse opiniões. agente do Neymar, assim. Você ia tirar o pai dele da rota e ia falar, Como peraí, seria? deixa que eu resolvo com ele. O Neymar tem o direito de ter a vida que ele tem? Tem.
Foi uma escolha que ele fez? Não, ele tem que ser exemplo a todo momento. O que você pensa sobre isso? Ou é a expectativa dos outros em cima dele, né? Eu acho o Neymar fantástico. Acho ele um jogador brilhante. Eu acho que ele realmente joga demais. Eu tive a oportunidade de ver ele jogar É assim. muito talento. Então, assim, ele cortando o campo, driblando, é demais. Não tenho o que Gênio. falar. Gênio, o cara é gênio. Agora, eu acho que a gestão de carreira, quando conduzida por uma pessoa da sua família, como o pai dele, tem uma intimidade completamente diferente de um terceiro, né? Uma pessoa que tá fora. Por mais que a gente venha a criar um relacionamento longo, como por exemplo do Cristiano Ronaldo com o Jorge Mendes, foram muitos anos juntos, mas mesmo assim não é um membro familiar como teu pai, né? Ou seja, uma intimidade muito profunda. E eu tive a oportunidade, acho que vocês também, de ter assistido a série do Neymar. E a gente viu que ficou O clara. pai era protagonista, não tinha muito Neymar, era o pai. Nem falando muito disso, mas um pouco do desafio daquela relação Sim. que ela vive trafegando, né? Ela foi se perdendo, talvez? Isso, de Chegou uma hora que momento parece que o pai. Neymar quis tomar as rédeas da própria vida. Mas aí talvez já fosse tarde demais pra tudo aquilo que tinha acontecido. Eu não né? acho que nem isso, porque eu acho que o pai dele tem muito bom senso em determinados momentos, do tipo, não, mas isso é importante pra você, a gente tá pensando a longo prazo, é teu futuro. Só que é totalmente diferente da Stephanie falar, eu dou um poder de decisão pra ele muito diferente do que a persuasão e a presença de um pai. Claro. Então o eu pai acho que falando, é uma outra alguém da relação. família, como se estivesse querendo se meter na sua vida. É diferente. Não é profissional. Que aí começa a entrar um embate, né? Porque ele já tem voz de fala. Ele não é mais uma criança que obedece o pai. Não, ele tem vontade própria. Tanto que rolou isso, né? É isso. uma carreira. Diferente de eu te trazer uma proposta, sabe, Cris? Então, Cris, sou sua gente, eu trouxe uma proposta pra você, dá uma pensada. Eu, pessoalmente, acho que é uma coisa que vai agregar muito pra sua imagem, vai ser positivo, vai funcionar assim, assado. Porque eu tenho esses momentos com o jogador, ele me pergunta, mas o que você acha, Esté? Ou de cara ele fala, não tem nada a ver comigo, eu não gosto disso, não quero, então tá tudo certo. Mas eu acho que quando a relação ela é muito íntima, é muito pessoal, ela é familiar, pode ser... Distorce. Pode ser alguma coisa que... Fica meio sem limites, né? Se Os limites perdeu ficam ali, né? meio... fica um tudo pouco muito delineados misturado, ali, eu né? acho. Exatamente. Sté, o que você ainda sonha? Eu sonho... Você já falou que é tão realizada, o que você Ai, ainda quer? olha, a minha família, né, meu avô, meu pai, meu tio, eles tiveram a oportunidade de negociar jogadores fantásticos, né? Na época dos Galácticos, eles levaram jogadores para o Real Madrid. E eu sempre tive o meu coração batendo mais forte pelo Real Madrid. Acho que por tudo isso que eles fizeram. Eles levaram Eu ia na achar que época você ia falar pelo David Beckham. Eu ia o falar também. Robinho, o Júlio Batista. Enfim, então eu tive a oportunidade muitas vezes de ir, enfim, para a Espanha, assistir os jogos e tal. Então hoje acho que o meu maior sonho é fazer uma grande transferência para um clube como o Real Madrid. Legal. Show. De um ídolo, assim, um jogador que se torne um jogador muito importante. Você mentaliza isso? Porque falam quando a gente Mentalizo. mentaliza e enxerga, o negócio acontece. Já fiz vários cursos de desenvolvimento pessoal, tem lá minha musiquinha que dá aquele gatilho e eu fico lá imaginando a historinha que eu quero que aconteça, lógico. É isso, faz parte. A gente tem que pensar pra materializar. Eu sempre mando pro jogador um vídeo de uma campanha de uma marca de material esportivo muito legal, que o Lewandowski é o principal jogador daquela campanha, onde exatamente ele fecha o olho, ele vê todo o passo a passo dele saindo do vestiário, entrando no corredor, subindo pro campo, escutando a torcida, tá dia, tá noite. E aí ele se vendo na primeira pessoa mesmo, conduzindo a bola no 1 contra 1 com o goleiro e marcando o gol. Então, eu falo para eles, aproveita esse momento e ensaia esse cenário para que no momento você consiga executar. Obviamente que às vezes não é idêntico, mas da melhor forma possível. É a cocriação. A gente fez isso aqui no Fala Maria. A gente pensou, idealizou e materializou. É loucura, né? E com convidados, Mas é real, não é legal? convidadas como você, graças a Deus, de sonho, de mulheres incríveis e Quem que é seu livres maior e ídolo? felizes com o que fazem. Meu maior ídolo? No futebol, que você No fala. esporte. Esse seu Pará, eu peço uma foto. Apesar que você já andou de carro com o Pelé. Não, mas tem Pelé, vários que eu não assim. tirei. Eu pediria pro Messi e pro Cristiano Ronaldo. Óbvio. Messi ou Cristiano Ronaldo? Ai, Ela ainda tem tempo pra gerir a carreira Difícil. dos dois. Não dá pra escolher agora ainda. Não difícil. pode. Eu gosto dos dois. Eles são muito diferentes, né?
Então, eu acho que cada um na sua genialidade, na sua personalidade. Eu admiro muito o Cristiano pela dedicação dele, a obstinação, e ele se tornou o jogador que ele se tornou. E o Messi, eu acho que ele é um jogador, obviamente, muito dedicado, muito comprometido, responsável, mas ele é de uma inspiração Nossa, que talento só puro. ele, né? Tem algum outro esporte além do futebol que você curte, assiste, acompanha? Ou pratica? Que você gosta? Não, eu pratico academia, né? Praticante de academia normal. Você nunca jogou bater uma bolinha? Não, Cris, Eu eu na jogava futsal no faculdade, colégio, menina. não, na escola, o professor de educação física, ele gritava comigo, ele falava assim, você parece um cone, Stephanie, não faz nada, não ajuda em nada, eu tenho medo da bola, não, Aí eu ia falar uma coisa maravilhosa. horrorosa. Um Rony, gente, um Fred na Você seleção brasileira. agencia meninas do futebol feminino também, não? Não, Só o masculino. é, Mas tem vontade? Acompanha Tenho. o futebol feminino? O que você tem achado? eu nunca tive Vamos muito... sediar a Copa de 2027! demais, né? Vocês viram que o primeiro jogo talvez seja em Porto Alegre, que eles pediram. Fiquei até Ai, emocionada. que lindo. É. Vai ser lindo se isso Sim. rolar. Sim, precisa. O que você pensa desse momento do futebol feminino? Eu acho demais. Nossa, eu fiquei super contente com esse momento que a gente vai ter de ser sede aqui em 2027. Eu adoro a Cris, que hoje está à frente da CBF. Acho fantástico o futebol feminino, que as meninas vêm fazendo, conquistando, evoluindo, melhorando, acertando, errando, se ajustando. Eu acho que é como... São muito gênero. Eu acho que é a mesma modalidade no sentido de bons momentos, momentos desafiantes, o que a gente precisa fazer para cada vez mais a gente alcançar os nossos objetivos. Eu acho que elas são muito dedicadas, muito comprometidas e eu espero, né, falando agora como a gente olhando para o futebol feminino, que as categorias de base comecem a ter o mesmo tipo de trabalho que os clubes fazem com o masculino, porque eu acredito muito na formação do atleta. Então, eu acho que o clube oferecer isso para a jogadora, no caso, elas vão ter a oportunidade de ser lapidadas de um jeito, assim, muito bom. Coisa que a gente vê elas chegando mais no sub-20, né? E a gente sabe que base é imprescindível, né? Em qualquer esporte, Começa não só ali, no né? futebol. E essas meninas chegaram onde chegaram sem base. Imagina com base. Imagina, O que que então, vão fazer? exatamente. A Marta, né? Melhor jogadora de todos os Não, hoje a tempos. gente Falando teve- em Cris, ela falou na Cris aproveitar aí, Xará. A gente tá te esperando aqui. Cris, Marta vem. também, todo mundo do futebol aproveitar esse Momento, gancho. é. Cheguem aqui Eu e falar, Maria, falava- é uma delícia de papo aqui de resenha, gente. Você falando, Venham. né, Não, da- Esté? Muito legal. A Não, Cris, mulherada. vem, você tem que vir. Falando, né, da Cris, Arthur, Elias, todo mundo ali na seleção. Quando a gente fala desse momento de seleção brasileira, a gente tem uma Olimpíada também aí pela frente. O esporte olímpico mexe com você também? A Marmesh, eu gosto. Principalmente dos individuais, assim, que você vê muito, o suor, a batalha daquela pessoa, aquele objetivo, aquela meta, aquele esforço. Eu acho, assim, lindo. Você tem algum atleta olímpico, assim, que você admire muito? Agora que a gente já saiu dessa seara do futebol um pouquinho. Eu adoro a Rebeca, né? Eu acho que eu tô num momento encantada com ela. É. A Pode ser A ex-atleta Raíssa, também. é Raíssa Leal, né? É, a Isso Acho Fadinha. ela assim, meu. Fadinha tá muito. convidada aqui também. Inclusive, a gente já aproveita o gancho e já vai convidando todo mundo aqui que a gente quer, né? Ó, estamos te esperando, hein, Fadinha? Eu acho ela, assim, uma graça fantástica, dedicada. Eu acho que mostra aquele brilho do olho, né, da criança, assim, acho demais. Mas eu adoro ver todas, assim, as modalidades, eu adoro ver todos os países, cada um na sua particularidade, né? Os chineses naquela obstinação, naquela dedicação, super russos, super super chineses, né? Enfim, os russos também, atravessando todo esse momento desafiante, né? Do país, mas numa disciplina, numa dedicação. Enfim, Estados Unidos, que é o Estados Unidos também. Enfim, todos os países eu acho fantástico. E tem Não, você Eurocopa parece também esse novela, ano, né? que Um tem ano de essa Eurocopa. Eurocopa, Copa Isso aí é uma América, vai novela. bombar. É. Loucura. Expectativa boa para bons Boa. negócios esse ano? Sim, claro. Eu acho que a nível de transferência de jogador, você diz? Quando você tem a Eurocopa e a Copa América, acaba sendo um pouquinho mais desafiante, porque você está no momento que você tem que esperar um pouco para falar com o jogador, porque senão eu vou deixar ele meio, né, muito ansioso, na expectativa. Enfim, foco, né, no que Nos ele está eventos, vivenciando. Mas enfim, dá para contornar. É isso, Stephanie. Muito Eu obrigada. amei! Foi um prazer Ai, a gente também. recebê-la. Muito obrigada. E por mais agentes FIFA no Brasil como mesmo. você, e que você realize o seu sonho de transferir um jogador para o Real Madrid, a gente vai estar na torcida.
E você traz a Pode família fazer transferência pro Galo também, porque o Galo tá jogando igual o Real Madrid, entendeu, gente? Tá, tipo, muito parecido. Nossa, Então, igual. vocês podem, do jeito que você quiser. Então, inclusive, se o Gabigol quiser vir pro Galo, também pode vir, tá tudo certo. Ele, Hulk, Paulinho. Ô, imagina! Imagina! Aí já é. Aí não tem Penharol. Aí você vai ter que pedir desculpa pro verdade. avô e falar, ó, Penharol não ganha mais não. Ah, mas Obrigada, é muito bom. viu? Eu adorei. Obrigada. Obrigada. Amei o convite. Boa Né, sorte pra é você. muito bom a gente, A gente- viver com mulheres que trazem realidades, por mais que a gente esteja dentro do esporte, né, gente, há muito tempo, ter essa visão de uma mulher que é uma agente FIFA é um momento muito especial. E que Né? rompe A gente tá muito barreira feliz de do receber aqui. preconceito. A gente gosta de mulheres, assim, pioneiras. Você é uma Ah, peraí, a gente pioneira. não terminou, a gente não contou. Você tá solteira? Tá namorando? A gente tem que contar, né? O quê? Eu tô solteira. Então Aí, ó. você que tá na balada, se liga, Você já tá sabe a abordagem. Já Tá em sabe a minoria, abordagem é a que única não é casada real. aqui, ó, do papo, a única casada, alô, Casadíssima. casal. Boa, Depois da casal. Olimpíada, a gente pensa se deixa você ir, A tá? única coisa é que ele é Beijo. Corinthians, né? Mas tudo bem. Beijo, Ó, gente. e ó, YouTube, curte, compartilha. Não faz E vamos- assim, não, que assim é fantasia da sua época. Curte, compartilha, se inscreva Aqui no assim, ó. canal.